Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Essa lição extraordinária que nós estamos estudando agora. Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questões 499, 500, 501, 502 e 502A. Fantástica essa parte do Livro dos Espíritos. Bom, o Livro dos Espíritos só vai melhorando, né? É impressionante como dá gosto a gente estudar Kardec, né? Mas falando dos anjos guardiães é algo lindo demais. Vamos lá? 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há nenhuma circunstância em que, sem o abandonar, ele o perca de vista? Já respondemos isso em outros vídeos, nos comentários que nós fizemos, mas vamos lá. Resposta. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto do seu protegido não é necessária. 500. Há um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo guardião? Resposta. Sim, quando ele chegou ao ponto de poder conduzir-se por si só, como há um momento em que o aluno não tem mais necessidade de professor. Mas isso não acontece no mundo terreno. Então vamos lá. O espírito protetor constantemente está com o seu protegido? Não é constantemente junto no sentido de ao lado. Não há essa necessidade. A ideia de que existe um anjo velando por nós ou zelando por nós é uma ideia daqueles seres que foram criados à parte da criação. Deus criou os anjos lá e depois criou os homens aqui. Não é assim que aconteceu. Aqueles aos quais chamamos de anjos guardiães, espíritos protetores, espíritos familiares, benfeitores espirituais, enfim, são pessoas, são seres humanos, são espíritos que foram criados, simples e ignorantes, e chegaram até onde estão pela evolução natural, crescendo a cada encarnação, enfim, ou com o mesmo número de encarnação que a nossa, só que aproveitando muito melhor as oportunidades, então evoluíram muito mais, ou com mais encarnações do que nós, já vindos, por exemplo, de outros mundos, de mundos que hoje são de regeneração, enfim, porque o guia espiritual, o anjo da guarda, ele é sempre muito mais evoluído, é de uma ordem superior e muito mais evoluído que a gente. E nos tutela, nosso guia espiritual, até que nós cheguemos na sua faixa, o alcancemos. E aí, então, ele continua seu trajeto e outro vem para substituí-lo. Ao lado, imediatamente ao lado, não há necessidade imediatamente ao lado nosso, de estar imediatamente ao nosso lado. Não é assim que funciona. Mas está ligado o tempo todo a nós mentalmente. E a ação deles pelo pensamento é muito mais rápida, é praticamente instantânea, ele já está ao nosso lado quando nós precisamos. É nesse sentido. Há um momento em que não há necessidade? Quando a gente chegar no mundo feliz, por exemplo, não há necessidade mais de guia espiritual. Embora sempre vamos ter aí espíritos muito mais evoluídos que a gente servindo como base para o nosso aprendizado. Isso não vai acabar nunca, né? Mesmo Jesus, que é um espírito puro, que é um espírito perfeito, perfeito em latim significa não tem mais nada para ser feito, né? Já está terminado. Ainda assim há espíritos que delegam funções a ele, como aconteceu aqui quando começou a se formar a Terra, começaram a se formar os planetas em torno do Sol. Ele foi chamado por um conselho de espíritos, né, que já eram perfeitos há muito mais tempo que ele, portanto com muito mais experiência, que coordenavam as situações do Sistema Solar e outorgaram a ele a oportunidade de trabalho com esses espíritos, cerca de 28 a 30 bilhões que estamos aqui na Terra. Fora, né, o Júpiter é um mundo feliz, etc, como a gente já falou aqui. Então, a evolução é constante, o crescimento é constante, a experiência é constante. 501. Por que a ação dos espíritos em nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma maneira ostensiva? A resposta é simples, mas vamos lê-las. Se vós contasseis com a ação deles, não agiríeis sozinhos e vosso espírito não progrediria. Para que ele possa avançar, necessita da experiência, e muitas vezes é preciso que a adquira à sua custa. É preciso que exerça suas forças
porque sem isso seria como uma criança a quem não se permite andar sozinha. A ação dos espíritos que querem o vosso bem é sempre regulada de forma a permitir vosso livre arbítrio, pois se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos deve conduzir a Deus. Por não ver quem possa ampará-lo, o homem se entrega às próprias forças. O seu guia, entretanto, vela por ele e de vez em quando o adverte do perigo. E uma outra situação que nós também explicativa a resposta, mas uma outra questão que a gente deve levar em conta é a seguinte: o que é bom para a gente? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que a ação dos espíritos em nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? O que é nos proteger? O que é nos ajudar? O guia espiritual, ele tem o conhecimento do nosso planejamento encarnatório, das necessidades de provas e expiações que nós temos que passar, nas expiações que nós podemos passar e devemos passá-las pelo amor, nas expiações que nós perdemos a oportunidade de expiar pelo amor e vamos expiar pela dor, nas provas que nós voluntariamente nos colocamos nelas, em circunstâncias análogas, em circunstâncias semelhantes àquelas quando cometemos o equívoco que nós já expiamos, para ver se a gente consegue não, aspas, cair em tentação e fazer de novo, né? Então essa é a prova, e normalmente sutil, e de acordo com as circunstâncias que nós precisamos, os fatos se repetem para ver se a gente repete o equívoco ou não. Isso é voluntário nosso, nós escolhemos. O nosso guia espiritual está nos amparando nesse sentido para que isso se cumpra. E as provações terrenas, que são aquelas expiações que a gente não pode debelá-las, são aquelas expiações que a gente vai até o final da nossa encarnação com elas, não serão debeladas. Aí são provações terrenas, chamadas de provações terrenas, embora sejam expiações também. Mas só para separar, né? Um câncer que foi curado totalmente, expiação. Um câncer que levou à desencarnação, provação terrena. Certo? Só para a gente poder entender a separação de expiação e provação terrena. Então, o que é essa proteção? O que significa isso? O nosso guia espiritual, ele sabe que eu preciso passar por aquela situação. E se ele sabe que eu preciso passar por aquela provação ou por aquela prova, que a prova é muito difícil da gente passar, se a gente não espiou direito, né, não criou uma aversão aqui dentro àquele mal que a gente cometeu, a prova é difícil para nós. E aí a gente fica ali com a vida batendo na gente, 1, 2, 3, 10 vezes a vida batendo na gente, e a gente não sabe por quê, porque não aprendeu lição. E o nosso guia espiritual, ele vai nos fortalecer nesse sentido, ele vai nos amparar, vai conversar. Calma, Fábio, se for o seu Otávio falando comigo. Calma, Fábio, isso vai passar. Lembra, ó, tudo passa. Você teve momentos de extrema felicidade que passaram, você teve um momento de extrema angústia que passaram, você teve momentos de extremas dores que passaram, você teve momentos de alegrias indescritíveis que passaram. Tudo passa, isso vai passar também. Ampara a gente, conforta a gente. O guia espiritual não é como muitos de nós somos quando alguém nos pede, quando alguém vem falar conosco que está passando por problema, né? Às vezes alguém chega para a gente e fala assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, já faz uma semana que eu estou com dor de cabeça. Nós não nos interessamos por aquilo que a pessoa disse, nós simplesmente dizemos para ela: nossa, eu também, nossa, eu tenho uma dor de cabeça. A sua faz uma semana? Faz um mês que eu estou com dor de cabeça. E essa dor de cabeça que não passa. Aí a pessoa fala: eu tenho assim, nessa área aqui, a minha dói a cabeça toda. A minha dói tudo aqui, é impressionante. E isso aí não é nada, você tem que ver a minha. E aí começa, a quem deveria ajudar, começa a falar das dores, dos sofrimentos que a pessoa está passando, né? Como se isso fosse ajudar o outro, né? Nosso guia espiritual, ele nos fortalece de uma outra forma, de uma forma mais evoluída. Quando eu vou chegar para ele e falar: estou sofrendo com, um exemplo bobinho, com dor de cabeça, ele vai dizer: olha, a medicina humana hoje, por misericórdia divina, tem uma série de medicamentos que podem resolver. Procura um médico na área de neurologia. Você pode ter uma enxaqueca. Se for enxaqueca, tem esse remédio. Você pode ter alguma coisa a mais no corpo, de acordo com o seu planejamento encarnatório. Então eleva o pensamento, fala diretamente com Deus. Se não conseguir falar diretamente com Deus, fala com Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eleva o pensamento, que as coisas ficam mais fáceis, as tomadas de decisões
ficam mais fáceis quando nós temos a vibração elevada e tudo mais, e vai nos amparando e nos fortalecendo, preocupado com o problema que nós estamos passando, porque ele já passou, já resolveu, ele é mais evoluído que a gente. Para ser mais evoluído que a gente tem que ter superado essas mazelas que nós ainda não superamos. Então, percebeu a diferença? Essa coisa de auxílio é muito relativo, porque ele não vai passar as minhas provas para mim, e as provas e expiações pelas quais eu tenho que passar são importantíssimas para a minha evolução, e ele vai estar ali do meu lado, me amparando, me ajudando para que eu consiga superar as provas e as expiações. Ele não vai me livrar das minhas expiações, porque as expiações fazem bem para mim. Ele não vai me livrar das provas, porque as provas fazem bem para mim. Ele não vai me livrar das provações, porque as provações fazem bem para mim. O que ele vai fazer é amparar o máximo possível para que nós tenhamos momentos de moratória, ou seja, de suspensão daquele sofrimento, para que a gente tenha coragem para enfrentar com dignidade aquilo que nós estamos passando, e principalmente condições de entender que aquilo é para o meu bem e lutar com todas as forças possíveis para sair daquela situação. Ou seja, ele vai nos orientar, nos amparar no sentido da resignação. Não nos revoltamos contra Deus, porque aí perderíamos todo o sofrimento, não seria útil para nada. Não nos revoltamos contra Deus, porque a culpa é nossa, e lutamos com todas as forças para sair daquela situação em que nós nos encontramos. Olha que espetáculo, é muito mais eficiente esse tipo de ajuda do que simplesmente ele chegar para mim e falar assim: ó, você está passando por uma aprovação, vou esticar a mão aqui, essa aprovação vai sumir. Pô, mas a aprovação é importante para mim, eu preciso daquilo, senão eu não evoluo. Ele estaria prestando um desserviço para mim. Conseguiram perceber a diferença? 502. O espírito protetor que consegue levar seu protegido para o bom caminho experimenta com isso algum bem para si mesmo? Resposta: é um mérito que é levado em conta a seu favor, seja para seu próprio crescimento, seja para sua felicidade. Fica feliz, o espírito protetor fica feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso e triunfa, assim como um mestre triunfa com o sucesso do seu aluno. Perfeito. Cumpriu todas as provas, cumpriu todas as expiações, passou por todas as provações e foi resignado? Extraordinário, cumpriu o seu dever. O guia espiritual evidentemente vai ficar feliz com isso, que eu evoluí, e vai me amparar. Aí a questão 502A: ele é responsável quando não consegue levar a gente para o bom caminho? Não, pois fez o que dependia dele. A diferença do guia espiritual para nós, por exemplo, é que muitos de nós temos uma responsabilidade sobre nossos filhos, por exemplo, e a gente relega isso a babá, relega isso aos avós, relega isso à escola, relega isso a qualquer outra pessoa, e fica só brincando de casinha, brincando de boneca, como se a criança fosse um brinquedo meu. Eu só quero dar carinho, não vou chamar atenção porque traumatiza. Vou pegar uma criança de 4 ou 5 aninhos e vou dar para ela a oportunidade de tomar decisões que adultos com mais de 25 têm dificuldade de tomar, né? Já vou jogar essa responsabilidade na mão da criança, me rebaixando, né? Me curvando diante da criança, a ponto de quase tomar um tapa na cara quando a criança fica indignada com alguma coisa. Ou seja, essa estupidez da geração Z piorando a criação da próxima geração que vem vindo aí. A primeira vez na história da humanidade a geração Z é mais estúpida do que a geração anterior. Sempre os filhos são mais inteligentes e mais evoluídos. Essa é a primeira vez na história do mundo que acontece ao contrário. Imagina o que eles estão criando com as crianças, né? Se curvando cada vez mais assim à vontade daquele ser bonitinho, engraçadinho que está ali, mas é um espírito milenar com mais de 65 mil encarnações como todo mundo, né? Quando nós chegamos na adolescência e aí nos deparamos, na adolescência dos nossos filhos, e nos deparamos com filhos terríveis, que nós não fizemos nada, a gente fica com um sentimento de culpa enorme, e a gente fala assim: então eu fiz o que era possível. O professor Mário Sérgio Cortella disse que a diferença entre fazer o possível e fazer o seu melhor é a mediocridade. O medíocre faz o possível. Eu fiz o possível, né? Se você fizer o seu melhor enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, você é uma pessoa do bem. Agora, se você faz o possível e sabe aquela, eu fiz o que era possível, aí vai ficar esse remorso gigantesco de ver um filho ou uma filha que não rende, né? De jeito nenhum, não enfrenta as dificuldades da vida, é uma pessoa fraca diante dos problemas, porque
não teve a ajuda necessária dos pais. Se os pais fizeram o possível, ficam tranquilos, né? Não se sentem responsáveis porque fizeram o seu melhor. No caso do guia espiritual, no caso do espírito protetor, ele sempre faz o melhor. É um espírito elevado, é um espírito superior, de ordem elevada. Então já é um espírito que fez necessariamente tudo aquilo que realmente podia fazer. Se a gente não segue a orientação deles, eles não têm responsabilidade sobre isso. Porque não é como nós que achamos que fizemos, mas isso é uma forma de tapear a nossa consciência. Não se tapeia a consciência quando você está fora do corpo. Não tem como. Não tem como. Ou a gente faz ou a gente não faz um bom trabalho. Então, se o guia espiritual ele vai fazer sempre o que é possível fazer, nas condições que ele tem, na evolução que nós temos. Então, ele vai fazer o melhor dele. Perfeito. Se nós ouvirmos, ótimo. Se nós não ouvirmos, ele fica chateado, mas ele não tem culpa, não tem responsabilidade. Diferente de nós, que brincamos de casinhas com os nossos filhos, como se fosse uma bonequinha que fala, que anda, que é bonitinho, e não criamos um ser humano para enfrentar a vida. Né? Aí vai doer o remorso e não vai ser como guia espiritual, porque nós fizemos o que era possível e não o nosso melhor necessariamente. É isso, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.